principalmente a nós que somos da linha de frente da obra de Deus aqui na terra, nós precisamos tomar cuidados, tá bom? E a Bíblia, ela está cheia de exemplos, de histórias que deram certo, histórias que deram erradas, e estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, a gente pode aprender com essas histórias, né? A gente pode aprender aquilo que deu certo com as histórias que deram certo, e nós também podemos aprender com aquelas histórias que deram erradas, para que a gente não venhamos cair nos mesmos erros, tá bom? E a história bíblica de hoje é baseada aqui em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1 ao versículo 5, onde a Bíblia fala que Davi, ele comete adultério com Betseba, tá bom? Davi comete adultério com Betseba. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao versículo de número 5. Eu vou ler rapidamente, os que puderem acompanhar a leitura, façam isso, tá certo? 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 ao 5. Diz a Bíblia: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em casa, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Meus queridos irmãos, olha, essa é uma das histórias que marcou a vida de Davi. Esse texto sagrado, ele nos reporta a um acontecimento que marcou. Sabe aquelas coisas que marcam a nossa vida? A vida de Davi foi marcada por esse ato que ele cometeu. Davi, ele desde a sua juventude, a Bíblia vai dizer que Davi sempre buscou agradar a Deus. Davi sempre buscou fazer o que era reto diante do Senhor. De tal maneira que o próprio Deus testifica que Davi é um homem segundo o seu coração. No entanto, esse mesmo Davi, que desde a sua juventude, ele buscava agradar a Deus, ele buscava honrar a Deus nas suas decisões, nos seus caminhos, esse mesmo Davi, que veio a chegar ao trono de Israel por causa dessas atitudes, Davi, ele pratica algo que vai desagradar a Deus e que vai lhe trazer consequências terríveis. E ao ler esse texto de 2 Samuel, capítulo 11, o versículo 1 ao 5, a gente percebe que tudo isso, todo esse drama poderia ser evitado se Davi tivesse tomado as atitudes certas. E é sobre isso que eu quero que você reflita comigo. Você que é pastor, você que é líder, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você que é um cidadão
mas que buscam honrar sua família, honrar a Deus. Preste bem atenção nessa história, porque nós podemos aprender com os erros de Davi, para que a gente não venha cometer os erros que ele cometeu. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, versículo 1 do capítulo 11. A Bíblia vai dizer que nesse tempo era o tempo em que os reis saíam para as guerras. Olha que coisa interessante. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. A Bíblia diz que esse tempo aqui era o tempo em que os reis saíam para a guerra. Davi era rei. Davi, ele era rei de Israel. Era o tempo de Davi ter saído para a guerra. Era os dias de Davi estar no campo de batalha. Preste atenção nisso. Mas, nos dias que Davi era para estar na guerra, Davi preferiu enviar terceiros. Davi preferiu transferir a sua responsabilidade para terceiros. E aqui, meu querido, a gente aprende a primeira lição. Olha, existe tempo para todas as coisas debaixo dos céus, é o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 3. Existe o tempo, portanto, de você estar em casa. Mas existe o tempo de você sair da sua casa para ir à peleja, para ir à guerra. A guerra aqui, entenda-se como o seu trabalho, a sua lida, o seu labor, as coisas que você tem que fazer, aquilo que você precisa fazer. Mas no tempo em que os reis saíam para a guerra, ou seja, nos dias em que Davi deveria sair para a guerra, Davi pegou essa responsabilidade e transferiu para terceiro. Olha, pelo amor de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo que me ouve e que me assiste, preste atenção. Não transfira as suas responsabilidades para terceiro. Não coloque nas costas de outrem aquilo que Deus confiou a você, aquilo que é a sua responsabilidade. A Bíblia diz aqui no versículo 1 que era o tempo dos reis irem à batalha, mas Davi, ele ao invés de ir, ele transferiu essa responsabilidade para Joabe e para os filhos de Israel e para todo o povo de Israel, para todo o exército de Israel irem ali à peleja. Ora, meu querido, presta bem atenção, quando a gente fica, quando na verdade a gente deveria ir, já há algo de errado aí. Quando eu preciso ir, mas eu decido ficar, já é o primeiro equívoco que eu cometo. O segundo equívoco é quando eu pego as minhas responsabilidades como pastor e transfiro para outros. É o segundo erro. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo que, quem sabe, tem cometido tudo isso. Quem sabe, no dia de você sair para a batalha, você tem escolhido permanecer em casa. No dia de você assumir suas responsabilidades, você tem decidido transferi-las. E a consequência virá. A Bíblia vai dizer que Davi, ele decidiu ficar em Jerusalém. Versículo de número 2. Davi, ele decide, versículo 1, ainda na última parte. Porém, é interessante, Denivaldo, que o texto, ele tem aqui, né, um ponto e uma como é que fala? Uma vírgula, ponto e vírgula, que é uma chamada de atenção, né? Ponto e vírgula, e aí vem a frase, porém, esse porém, meu irmão, a Bíblia diz aqui, porém, Davi
ficou em Jerusalém. Esse porém aqui aplica para uma reflexão. Não era o tempo de Davi ficar em Jerusalém, não era o tempo de Davi ficar em casa, mas Davi ficou. Ele decidiu transferir sua responsabilidade. No versículo 2, a Bíblia vai dizer que em Jerusalém, no seu palácio, em casa, sem ter muita coisa para fazer, Davi resolve passear pelo terraço, vamos dizer assim, pela laje do palácio. Davi vai ali, sem ter nada para fazer, né, transferiu suas responsabilidades, mandou Joabe para a batalha, mandou o exército para a batalha, e Davi passeando ali, olhando para o nada, de repente, versículo 2 diz que ele olhou e viu uma mulher muito formosa, muito linda, uma mulher muito bonita a se banhar. Ora, meu querido, Davi, preste atenção nisso. Olha por que a vida de Davi foi marcada por esse ato tão insano, tão terrível. Porque Davi estava no lugar que não deveria estar. Meu irmão, cuidado com o lugar que você vai, cuidado com o lugar que você para, cuidado com o lugar que você fica, cuidado com o lugar que você está. Principalmente se este não é o lugar que Deus designou para você estar. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa orar ao Senhor, tendo esse zelo. O Senhor, é aqui que tu quer, Pai, que eu esteja. O Senhor quer, meu Deus, que eu faça essa viagem. O Senhor quer, meu Deus, que eu atenda essa pessoa. O Senhor quer, meu Pai, que eu tome essa decisão. O Senhor quer que eu vá a este lugar. Porque, queridos, Davi, ele está no lugar que ele não deveria estar. E quando a gente está, quando a gente se coloca no lugar que não deveria, a gente pode ver coisas que não era para a gente ver. A gente pode perceber coisas que não era para a gente perceber. Porque Davi não foi para a batalha nos dias que era para ele ir, porque Davi transferiu sua responsabilidade para terceiros, porque Davi estava no lugar que não deveria estar. Naquele momento, Davi, ele vê o que não deveria ser visto. Davi vê uma mulher a se banhar, que por certo está despida, e a Bíblia faz questão de dizer que era uma mulher muito formosa, era uma mulher muito bonita, era uma mulher que chamava a atenção, era Betseba, e a Bíblia vai dizer que Davi, ele foi fisgado pela concupiscência dos olhos. Davi, ele foi apanhado pelas concupiscências da carne, ao ponto de Davi procurar saber quem era aquela mulher. Já é o caminho para o pecado, né? Porque se ele vê aquilo e dá uma marcha ré, e ele dá voz ao temor de Deus no seu coração, ele poderia evitar a tragédia da sua vida, da sua família. Ele não teria essa mancha que teve, a mancha de um adultério, de um homicídio, numa trajetória que tinha tudo para ser brilhante. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, fisgado pela concupiscência, ele procura saber quem é aquela mulher. E o detalhe, Denivaldo, é que a informação chega para ele. A Bíblia diz assim no verso 3: disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Ou seja, a informação chegou, essa mulher é casada, Davi. Essa mulher tem marido, essa mulher tem alguém, essa mulher é comprometida. Essa mulher é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias. Mas Davi, ele estava tão envolvido com a carne, ele estava tão envolvido com as paixões desenfreadas da sua carne, das suas concupiscências, que Davi,
não deu ouvidos à informação que lhe trouxeram. E no versículo 5, o versículo 4, Davi manda mensageiro trazer Betseba. Agora tem um detalhe aqui também. A Bíblia diz que Betseba, ela veio, Denivaldo. Ou seja, tem culpa também no cartório. A Bíblia vai dizer que Davi mandou chamar Betseba. Betseba poderia enviar uma mensagem de volta dizendo: olha, diga ao meu senhor, diga ao rei que eu não posso, porque eu sou uma mulher comprometida. O pecado de Davi, a fraqueza de Davi, não anula a responsabilidade de Betseba. Ninguém cai sozinho. Ninguém cai sozinho. Nenhum líder cai sozinho. Nenhum pastor cai sozinho. Eu não estou aqui eximindo a responsabilidade de um líder, que é muito maior, mas também a gente não pode eximir a responsabilidade daquelas que se deixam levar por aquele momento, por uma vaidade ou por algum interesse. São pessoas que também se deixam levar pela conversa. É preciso colocar o dedo na ferida e apontar a responsabilidade de ambos aqui. Ninguém cai sozinho. Quando uma mulher cai, cai com alguém. Quando o homem cai, cai com alguém. E na queda, ambos têm culpa. E aqui, meu querido, Betseba tem a parcela de culpa dela. A Bíblia diz que ela veio. Ela poderia não vir. O texto é claro. O texto é claro. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ponto e vírgula, e ela veio. Oh, meu irmão, ela poderia mandar uma mensagem, como eu disse aqui agora, dizendo ao rei, meu senhor, eu não posso ir ao palácio, eu sou uma mulher casada, o meu marido é o general do teu exército, ele está no fronte da batalha, eu não posso deixar minha casa, eu não posso ir ao palácio. Ela poderia se negar a ir, mas por algum motivo Betseba também, ela se interessou, e a Bíblia diz que ela foi ao palácio, ela veio, diz a Bíblia, e ele se deitou com ela, ou seja, eles tiveram ali um relacionamento extraconjugal, eles tiveram ali um relacionamento conhecido como o adultério, ambos estavam adulterando, ora, e a consequência disso foi muito trágica. Quem conhece a Bíblia sabe o tamanho da consequência disso. O que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, é que existem erros que podem ser evitados. Existem tropeços que podem ser evitados. Davi, ele poderia evitar tudo isso. Betseba também poderia evitar tudo isso. Mas eles se deixaram enredar, se deixaram levar pelas concupiscências dos olhos, pela concupiscência da carne, pelos desejos desenfreados da natureza caída, pecaminosa, que reside, que habita em todos nós. Ninguém é tão santo que esteja isento de tropeçar e cair, meu irmão. É a regra do jogo. Ninguém é tão, impecável que não possa tropeçar na vida. Por isso vai o alerta, fique esperto, tome cuidado, não faça como Davi, não deixe de ir quando você deve ir, não transfira as suas responsabilidades para terceiro, assuma as suas responsabilidades, não faça como Davi, não esteja no lugar que não é para você estar, e você também, mulher, não faça como Betseba. Não acate um convite que você sabe que vai lhe trazer consequências. Por mais que a cantada seja bonita, por mais que a pessoa seja envolvente,
Você é casada, você tem um esposo, você tem um marido, você tem um pacto de aliança com Deus e com o seu cônjuge. É preciso que a gente entenda essas coisas. É preciso que a gente entenda que antes da queda, antes do pecado em si ser consumado, existe degraus ou degraus a serem escalados. Antes da queda, antes do ato pecaminoso, existe uma trajetória e nós podemos evitar essa trajetória que pode nos levar a um fim trágico, como levou Davi e como levou Betseba. Fica aqui esta palavra de Deus para vocês, meus queridos. Uma palavra de Deus para a sua vida. Você que está sendo tentado, você que está sendo tentada, resista a essa tentação, porque o preço de ceder é muito maior do que o preço de resistir. Você que está aí dizendo agora, pastor, eu estou prestes a cair, eu estou prestes a me lançar aos desejos da carne, eu estou prestes a ceder às cantadas de um homem casado, eu estou prestes a ceder às cantadas de uma mulher casada. Olha, segura a peteca, mulher, segura a peteca, meu irmão, porque é melhor pagar o preço de não pecar do que pagar o preço e a consequência de ter cometido o pecado. Pega essa palavra em nome de Jesus, tá bom?